Olá! Uma das maiores vantagens de usar um NAS é a possibilidade de utilizarmos mais de um disco para podermos dispor de grande capacidade de armazenamento, mas também de redundância, de forma a podermos preservar os dados em caso de falha de um ou mais discos. Neste vídeo vamos explicar a diferença entre os diferentes níveis RAID e quais devemos, ou não, usar de acordo com os cenários de utilização. RAID significa Redundant Array of Inexpensive Disks, ou seja, conjunto redundante de discos baratos. Contudo, nem todos os níveis de RAID oferecem a redundância. O primeiro tipo de RAID, na verdade, não é RAID, chama-se JBOD, que são as iniciais em inglês de apenas um monte de discos, ou seja, Just a Bunch of Disks. Tal como o RAID, o JBOD é suportado pelos NAS da Knapp e oferece de facto algumas vantagens. O JBOD consiste simplesmente em agregar toda a capacidade dos discos instalados e torná-la visível sobre um único volume. Além disso, os discos não têm sequer que ser iguais nem da mesma capacidade. Caso tenhamos um disco de 3 TB, outro de 2 TB, um terceiro de 1 TB e um último de 500 GB, iremos ter ao nosso dispor um volume de 6,5 TB. A desvantagem do JBOD é que não oferece qualquer vantagem em termos de desempenho nem de redundância. Caso um disco falhe, os dados escritos nesse disco irão desaparecer também. Por isso, é aconselhável sempre ter um backup de um conjunto de discos JBOD, seja no NAS, na nuvem ou em ambos. O primeiro nível de RAID de que iremos falar é o RAID 0. À semelhança do JBOD, o RAID 0 também soma a capacidade dos discos, normalmente 2, para oferecer um volume cuja capacidade será a soma das unidades. Contudo, oferece também um excelente desempenho, quer na escrita, quer na leitura. Isto porque o RAID 0 usa uma técnica chamada Disk Stripping, em que os dados são subdivididos em segmentos consecutivos, stripes ou faixas, e depois escritos sequencialmente através de cada um dos discos do conjunto. A desvantagem do RAID 0 é a sua falta de resiliência. Aliás, neste aspecto, o RAID 0 é ainda pior do que o JBOD, uma vez que a falha num dos discos provoca a perda dos dados de todos os discos do conjunto. Nos NAS da Knapp, um cenário interessante para a utilização do RAID 0 é na configuração da cache de SSD. Caso o nosso NAS possua 2 ou mais unidades de SSD, e uma vez que os SSDs modernos são bastante fiáveis, podemos configurá-los em RAID 0 para acelerar o desempenho do nosso sistema. Se o nosso NAS possuir apenas 2 baías, o RAID 1 é provavelmente a melhor opção. Comparativamente ao RAID 0, o RAID 1 tem a desvantagem de oferecer apenas a capacidade equivalente a metade dos discos instalados, ou seja, no caso de termos 2 discos de 1 TB, por exemplo, o armazenamento, o espaço de armazenamento de que iremos dispor, é de apenas 1 TB e não de 2. No RAID 1, os ficheiros são escritos simultaneamente, mas de forma duplicada ou espelhada em ambos os discos. Na prática, isto oferece 2 vantagens. A primeira é que a velocidade de leitura é duplicada, uma vez que o sistema pode ler partes do ficheiro simultaneamente a partir das 2 unidades. Mas a maior vantagem é a resiliência do sistema, pois a avaria de um disco permite recuperar toda a informação a partir do segundo disco, dado que os ficheiros foram duplicados em ambas as unidades. Em NAS que possuam 3 ou mais baías, o RAID 5 é provavelmente a melhor opção. A capacidade total de que dispomos num conjunto RAID 5 é igual ao total da capacidade dos discos menos 1. Ou seja, se tivermos um RAID 5 com 4 discos de 1 TB, a capacidade disponível no final será de 3 TB. O RAID 5 consegue resistir à avaria de qualquer um dos discos do conjunto sem perda de dados. E no caso dos NAS da Knapp, é possível retirar o disco avariado e substituir por um novo, sem sequer desligar o equipamento, desta forma retomando o normal funcionamento do NAS. Esta resiliência é conseguida através de uma técnica que consiste em gravar a informação de paridade dos dados através de todos os discos. Contudo, por essa mesma razão, existe uma pequena penalização na velocidade da leitura, muito embora acabe por não se notar muito na prática. O RAID 6 é uma evolução do RAID 5, mas só pode ser usado em NAS com 4 ou mais unidades. No RAID 6 é usada a mesma estratégia de gravação da informação de paridade, mas são usados o dobro dos bits de paridade. A capacidade total de um sistema RAID 6 é igual à da soma de todos os discos menos 2. Ou seja, num sistema RAID 6 com 5 discos de 1 TB, por exemplo, o espaço total disponibilizado ao utilizador seria de 3 TB. Num sistema de 6 discos, seria de 4 TB. A vantagem do RAID 6 face ao RAID 5 é uma maior resiliência, uma vez que é possível manter a integridade dos dados mesmo perante a falha simultânea de 2 discos.
Contudo, também aqui existe uma penalização do desempenho em termos de leitura, sendo até um pouco maior do que no caso do RAID 5, razão pela qual é desaconselhado usar RAID 6 em equipamentos NAS com menor desempenho. O RAID 10, que em rigor se deve designar por RAID 1 mais 0, junta a resiliência do RAID 1 com o desempenho do RAID 0. Usado sobretudo em sistemas com 4 discos, o RAID 10 consiste em criar 2 pares de discos em RAID 1, os quais estão por sua vez ligados em RAID 0. Tal como no caso do RAID 6, também aqui é possível resistir à perda em simultâneo de 2 discos. No entanto, é preciso que esses 2 discos façam parte de pares diferentes, caso contrário, a informação no par afetado será perdida. Este tipo de RAID é muito usado em servidores de bases de dados, uma vez que oferece elevado desempenho e uma boa redundância. Tem, contudo, a desvantagem de ser muito caro em sistemas com mais de 4 discos, uma vez que a capacidade oferecida será sempre metade da capacidade total instalada, independentemente do número de discos usado. Ou seja, num NAS com 4 discos de 1 TB, a capacidade final seria de 2 TB, mas num sistema com 12 discos de 1 TB, a capacidade total seria de apenas 6 TB. E pronto, passámos em revista os principais tipos de RAID e abordámos resumidamente as vantagens e desvantagens de cada um deles. Colocámos na descrição do vídeo vários links com informações adicionais, como calculadores de RAID, que facilmente indicam qual o espaço de armazenamento total em função do número de discos e da sua capacidade, bem como links para tutoriais da KNAP, que explicam como migrar dados entre níveis de RAID e substituir discos em caso de falha. Esperamos que tenham gostado e que este vídeo vos tenha sido útil. Se ficaram com questões, podem também deixar na caixa de comentários e faremos de tudo para responder a todas as perguntas. Um abraço e até breve.